Por falar no domingo, dia 31 de março, a gente tem aí um aniversário que não é para se comemorar do golpe. Governo Lula, para não desagradar militares, numa ação efetiva para não desagradar militares, proibiu manifestações dos ministérios na esplanada. O Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, tinha feito já uma lista de eventos ali para marcar esse aniversário do golpe. O presidente Lula disse não vamos desagradar militares, não é o momento. Na entrevista que ele deu para o SBT, o presidente Lula falou sobre isso, já tinha também falado anteriormente, dizendo que está muito mais preocupado com o golpe do dia 8 de janeiro do ano passado do que o golpe de 64. Enfim, para colocar a bola no chão e explicar essa situação para a gente aqui, né, exatamente essa ordem do presidente Lula em fazer com que os ministérios não citem o golpe de 64, eu vou chamar a Adriana Marques, que é uma das maiores especialistas em temas militares e, mais importante, é uma pessoa muito gentil, que quando a gente chama para conversar e explicar os temas aqui, ela se dispõe, principalmente numa sexta-feira, feriado de Páscoa. Professora Adriana, devo gratidões, cerrados de gratidão à senhora. Muito obrigado aqui pela presença. E começo perguntando o seguinte, professora. O governo Lula fez o que com isso? Qual é o objetivo efetivamente do presidente Lula em proibir manifestações contrárias ao golpe de 64? Mais uma vez, agora sim, muito boa noite. Boa noite, um prazer estar com vocês hoje aqui, né, num feriado, numa sexta-feira santa. Isso faz parte da minha homenagem à minha família, que é muito católica. Eu não sou católica praticante, mas a minha família é, e hoje é um dia enfim, silêncio, penitência. Então, eu como, né, falei, então vou trabalhar no feriado para mostrar que eu estou cumprindo aqui o meu rito na Páscoa. Mas brincadeiras à parte, em relação a essa ordem do presidente Lula, o que a gente vê é o presidente tentando mais uma vez uma estratégia de acomodação com as Forças Armadas. Isso não é uma novidade, essa foi a estratégia adotada pelo presidente Lula no primeiro governo, mas foi uma estratégia adotada num outro contexto, um contexto político bastante diferente. Num contexto em que a gente não tinha o protagonismo das Forças Armadas que nós tivemos nos últimos anos. E por conta desse protagonismo, por conta, inclusive, da possibilidade que houve de parte, né, das Forças Armadas terem participado de uma trama golpista, o presidente e o seu ministro da Defesa acharam que uma boa estratégia seria não tocar em temas que pudesse deixar os militares melindrados. E isso é muito sintomático de como nós não enfrentamos desde a redemocratização essa questão do golpe, né, da ruptura democrática, o fato de que os militares governaram, né, o país durante 21 anos, né, com uma ditadura que enfim, que impôs censura, uma ditadura em nome da qual se matou brasileiros que se opunham ao regime. Enfim, é um período triste da nossa história e que precisa ser rediscutido para que
ações parecidas de tentativa de ruptura democrática não voltem a acontecer. Então, apesar de o presidente achar que ele prefere evitar falar sobre 64 e está mais preocupado em conversar sobre o 8 de janeiro, o 8 de janeiro acontece porque nós não discutimos 1964. Porque essa questão não foi colocada de uma maneira adequada para a sociedade. A classe política, o legislativo não discutiu isso a contento, né, e as Forças Armadas também não fizeram não tiveram um letramento de olhar para esse período como um período sombrio da nossa história e que não deve ser repetido, que não é papel das Forças Armadas darem um golpe de Estado, e nem ocuparem o centro do poder político. É curioso, Adriana, você falar isso, né, porque aí você vai no ponto, né? Você diz, olha, você desconstrói a frase do presidente Lula, porque ele está dizendo justamente isso. Ele está dizendo, olha, eu estou preocupado em discutir 8 de janeiro do ano passado, não estou preocupado em discutir 64. Mas aí você vai exatamente no ponto, quer dizer, se não se discutir 64, se vai ter problema efetivamente, corre-se o risco de voltarmos a ter problemas. Eu estou falando isso também porque tem um livro do Marco Sepic, que é o número 2 da ABIN, você vê que tem essa decisão do presidente deve ter desagradado muita gente. Por quê? Porque o Sepic, ele vai como segundo da ABIN. O Sepic tem um livrinho sobre inteligência, né, que ele começa a falar ali da ABIN, e ele tem um trecho nesse livro que ele diz o seguinte, ele diz, olha, no início dos anos 2000, a academia, as universidades, elas não se voltaram para temas mais específicos ligados à segurança institucional, à própria defesa, né? E por quê? Porque se chegou na democracia, se tinha ali, na visão do Sepic, uma certa euforia em relação à própria democracia, à própria força, né, da democrática, e as academias, as universidades, acabaram discutindo outras coisas. Foram discutir, por exemplo, democracia, que é algo que, por exemplo, os americanos da ciência política debatem muito mais efetivamente o tempo todo. Então, se criou ali, de certa forma, nas universidades, esse clima de dizer, olha, não vamos discutir o militarismo, agências de inteligência, instituições, por exemplo, como a Polícia Federal ou tantas outras de polícia. Eu estou falando tudo isso fazendo, inclusive, uma homenagem à senhora e a alguns dos pares da senhora. Porque eu acho que a partir logo depois ali desse livro do Sepic, que é um livro de 2000, você tem uma mudança efetiva em relação à produção acadêmica envolvendo estudos militares, que é muito, muito, vamos dizer assim, produtiva no Brasil. Tem a senhora, tem o Celso Castro, tem a Ana Penido, tem o Samuel. Enfim, a gente sabe de N professores aqui, eu não vou citar, porque eu vou acabar sendo injusto em relação a essa produção acadêmica envolvendo os militares. Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo toda essa análise aqui para perguntar à senhora o seguinte, será que isso não está claro para as autoridades de plantão? De que se precisa se discutir efetivamente essas questões e que, na verdade, uma das críticas é que a academia, a universidade, neste momento, quando fica criticando o presidente Lula, não está vendo efetivamente o momento político frágil do país e que fica tensionando ali para criar embaraços para o governo. Será que o governo não consegue perceber isso de forma nítida? Até para o enfrentamento. Porque não teve enfrentamento. Nenhum dos atores governamentais que estão na esplanada
que deveriam ter um enfrentamento nessa discussão, fizeram esse enfrentamento. Ou por respeito à figura do presidente Lula, ou por temor em relação ao próprio cargo. Ou seja, o presidente proibiu e pronto, e acabou. Ninguém fala mais nada disso, entendeu? Me desculpe ter alongado tanto aqui na pergunta. Não, imagina. Leonardo, só uma coisa interessante, que o presidente esse ano teve uma postura diferente do que ele teve no ano passado, logo depois do 8 de janeiro. Porque ano passado, logo depois do 8 de janeiro, o Ministério dos Direitos Humanos fez uma cerimônia lembrando o golpe de 31 de março. E não houve nenhum veto a esse tipo de cerimônia. E o 8 de janeiro tinha acontecido 2 meses antes. Por que esse ano é diferente? Né? O que mudou do ano passado para esse ano? Então, acho que esse é um questionamento, isso dificulta um pouco a gente entender. Né? Quer dizer, um ano depois a gente está numa situação mais instável do que a gente estava no ano passado. Por quê? O comandante, porque foi uma contrapartida para que as Forças Armadas não façam nenhuma comemoração, nenhuma leitura de ordem do dia na caserna. Ano passado já não fizeram. Ano passado não fizeram e esse ano iam fazer, só não fazem porque o Ministério dos Direitos Humanos não vai fazer cerimônia, né, lembrando a data do golpe. Então, assim, ficou muito, muito ruim isso, sabe? É difícil encontrar uma justificativa plausível para essa postura, né? Para essa mudança de postura, né? Porque ano passado não se agiu dessa maneira. Então, vejo que, enfim, o governo perde criou um problema que na verdade, criou uma saia justa para o seu ministro dos Direitos Humanos, criou um problema que não precisava ser criado, porque era só manter a postura que teve no ano passado, e a gente não teria essa celeuma. Agora, o Clube Militar cancelou o almoço que eles fazem todo ano, e aí em celebração e em homenagem à ditadura militar. Não cancelaram. Venderam convite a quase R$100, né, por pessoa. Então, assim, os setores da sociedade que defendem a ditadura militar continuaram defendendo. E quem defende a democracia tem que se calar. É difícil fechar essa equação. Eu realmente acho que a gente precisaria de um esclarecimento maior das autoridades de por que foi tomada essa atitude, ou porque, enfim, eles estão temerosos, porque com os desdobramentos da operação Tempo Veritatis, alguns generais vão ser presos, os generais da reserva serão presos. Não vejo. E qual o problema deles serem presos? Se eles atentaram contra a democracia, eles têm que ser presos. É isso que acontece numa democracia. Isso é didático. O governo perde a chance de ser didático em relação a qual deve ser o lugar das Forças Armadas num regime democrático a fazer isso. Porque a população que não tem, né, obrigação de conhecer, né, os princípios da democracia, fica com a impressão de que, né, a maneira de se lidar com os militares num regime democrático é apaziguando, dando a eles tudo o que eles pedem, sem nada em troca, para que eles não deem um golpe de Estado. E não é isso. Né? O regime democrático, num regime democrático, a gente não deve ter esse tipo de preocupação, a gente não devia nem saber o nome dos generais, agora a gente sabe o nome, o sobrenome, não só de general, como de coronel, como de general da reserva. Realmente é um momento difícil que a gente vive. Adriana, vamos lá. Esperança numa sexta-feira de Páscoa é o que
fica aqui de mensagem final para a gente. Bom final de semana para você. Aproveite para descansar. Muito obrigado aqui pela gentileza mais uma vez. Muito boa noite. Uma boa Páscoa para vocês. Páscoa, independente da pessoa ter ou não algum sentimento religioso, até do ponto de vista da natureza, é um tempo de renascimento. Então, vamos torcer para a nossa democracia renascer a partir de abril. Muito bem. Professora, muito obrigado. Forte abraço.